Fala, meus amigos, quero começar agora o programa A Voz da População, já falando de notícia policial. Essa quarta-feira, minha solidariedade das vítimas pela tragédia que aconteceu dentro de uma escola, gente, estadual. Uma escola estadual na Vila Sônia, em São Paulo. E isso me machuca. Eu, como deputado estadual, me machuca. O aluno de 13 anos de idade já tinha estudado na escola, transferiu para outra e voltou para lá desde o último dia 15, e olha o que ocorreu com ele. Ele entrou armado com uma faca e começou a esfaquear. E a professora Elizabeth, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu. Olha as imagens que a gente vai colocando, que a gente hoje começa o Rádio Polícia, e olha as imagens que a gente vai colocando. Podemos mostrar? Temos imagens? 2 alunos com ferimentos moderados. Um dos alunos foi ferido para salvar uma das professoras. Vocês têm ideia disso? A professora de educação física dessa escola fez um ato heróico. Ela salvou as vítimas, pois conseguiu deter o agressor de 13 anos de idade. Mas ele com uma faca. É difícil você tentar apartar uma briga ou apartar qualquer situação quando uma pessoa está com uma faca na mão. Quem tem coragem de ir para cima de uma pessoa com uma faca na mão? Né? Agora resta saber a motivação do crime. Os secretários de segurança, de educação, foram ao local e prestam apoio para a família e os alunos. E é preciso um acompanhamento especial para todos. Fica o meu sentimento para todos dessa escola estadual, e eu já falei com a minha assessoria, porque eu, como deputado estadual, quero fazer um projeto de lei já, na realidade, a gente já protocolou o projeto de lei ontem, falando para ter um policial nesse projeto de lei em cada escola do estado de São Paulo. Escola municipal e escola estadual, sendo obrigadas a ter um policial armado dentro das escolas. Esse é o projeto de lei que a gente coloca em pauta dentro da Assembleia Legislativa. Eu protocolei esse projeto ontem. Tomara que ele passe nas comissões e tomara que o Tarcísio sancione o mais rápido possível. Porque nós precisamos do que hoje nas escolas? De segurança. E o que eu vejo com isso? Que o projeto de lei obriga a escola a ter esse policial dentro da escola. Não é rota, não é aquela polícia que passa na frente da escola escolar, né? Ronda escolar. Não é isso que precisa, meu Deus do céu. De ronda escolar, precisa de um policial lá dentro de todas as escolas, para impedir isso. Obrigar todas as escolas a ter um policial armado para cuidar das nossas crianças. O tempo todo que a escola abrir, até fechar, o policial tem que estar lá dentro. É só assim que eu vejo, né, que nós podemos aí ter um pouco mais de tranquilidade com as nossas crianças na escola, meu Deus do céu. Agora, olha só essa notícia. Uma briga entre marido e mulher quase terminou em tragédia no Jardim Bandeiras, em Mogi Guaçu. A polícia militar foi acionada depois de uma mulher falar que o companheiro tinha tentado estrangular. Onde a gente vai parar, né? Quando chegaram no local, viram que o carro da família estava em chamas. Ele tinha mantido os filhos dentro da casa, enquanto o veículo pegava fogo. Porém, vizinhos conseguiram retirar as crianças antes mesmo da chegada da polícia. O homem fugiu para uma área da mata, onde passa a linha do trem. A PM fez buscas e localizou o suspeito. O homem, que estava com sinais de embriaguez, teve que sair do mato com a ajuda da polícia. Ele teve que ser socorrido, pois estava com ferimentos por causa do incêndio. Olha só nas imagens como a gente mostra a fundo aqui no programa Voz da População, com exclusividade. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar o incêndio, porém, quando os bombeiros entraram no local, viram que o coelho da família morreu carbonizado.
O homem foi preso por tentativa de homicídio, incêndio criminoso e maus tratos aos animais. E olha, eu deixo aqui o meu abraço para o Cláudio Feliciano do Portal Cidades de Mogi Mirim, que cedeu essas imagens aqui para o programa Voz da População neste momento, no momento da tragédia. Ok? É triste, né? A pessoa, ela ser tão maldosa por incendiar a própria casa, né? Ali, os filhos sendo mantidos dentro da casa. Que país é esse, meu Deus do céu? Bom, na semana passada falamos aqui do crime da mototaxista. Esse crime foi um assassinato lá em Jaboticabal, região de Ribeirão Preto. Depois que falamos deste caso aqui do Rádio Polícia, amigos e familiares entraram em contato no Zap da população pedindo para que continuássemos a falar sobre este crime, né? Porque eu quero trazer agora notícias de lá, né? Atrás das grades, porque o autor do feminicídio de Josiane, de 35 anos, foi localizado na cidade de Boituva, região de Sorocaba. Cidade que fica a 289 quilômetros de Jaboticabal. O suspeito compareceu na delegacia com um advogado e alegou ter escolhido a delegacia longe de Jaboticabal para se entregar, porque o crime gerou muita repercussão na cidade. É um cara de pau mesmo, né? A vítima tinha terminado o relacionamento e estava trabalhando quando foi assassinada. Por esse covarde, o autor chegou no local e esfaqueou a vítima. Pois o ataque, o agressor subiu na moto e foi embora. É um covarde, né? Agora o suspeito vai para outra delegacia para se entregar. Porque está com medo de apanhar na outra delegacia? Está com medo da população ir lá, é isso? Mas eu falo uma coisa para vocês, é pena que a gente não tem prisão perpétua, porque um assassino desse merece cadeira elétrica, nem prisão perpétua. Porque uma pessoa que tira a vida da outra, ela merece continuar nessa sociedade que a gente tem aqui? Ela merece continuar? Por isso que tem estados lá nos Estados Unidos que tem cadeira elétrica. Pessoa tirou a vida, vai para cadeira... Aí pensa duas vezes em tirar a vida de alguém. Porque aqui no Brasil o cara vai lá e esfaqueia, como a gente fala praticamente todo dia no programa, e fica livre, vai pra rua. É impossível um negócio desse, meu Deus do céu. A gente precisa, realmente, de leis duras para quem tira a vida do outro. É cadeia pro resto da vida. Uma pessoa dessa não merece estar aí com a gente na sociedade, né? E ainda o problema maior é que ainda vamos ter que pagar a alimentação do sujeito, desse preso, que sai ainda dos nossos impostos. E tem um flagrante aqui no Rádio Polícia desta quarta-feira. Câmera de segurança flagrou o assalto a um posto de combustível em São José do Rio Pardo. 2 homens, sendo um deles armado com uma pistola, foram até o comércio. Como vocês podem ver nessa imagem, isso aconteceu durante a madrugada, hein? O posto que serve para atender o povo, né? Aí abastece a população, a gente tem assaltos e deixa frentistas como? Como? Com trauma, porque o frentista está lá para trabalhar, para sustentar a casa dele. O frentista que passa a madrugada no posto. Porque tem posto que tem que ficar 24 horas. As pessoas precisam abastecer o seu carro, né? Como a gente viu nas imagens lá, o assaltante, ó, o assaltante deixaram aí 2 motos no terminal rodoviário e subiram até o posto. O frentista foi rendido, roubado por essa dupla de assaltantes, como a gente vê aí na tela. Eles pegaram o dinheiro, os objetos desse trabalhador, né? O valor do prejuízo não foi divulgado. Mas a polícia militar esteve no local e até o momento os bandidos não foram localizados. A polícia civil já tem essas imagens, já está investigando, né? E com certeza, essas imagens
geram ali, mesmo que o rosto esteja escondido, eles sabem como é que esses bandidos estão andando, ó. Eles são investigadores, vai dar certo. Você pode denunciar, o número é 181, é 181. Graças a Deus que não teve morte, né? Que o trabalhador que está aí no posto, graças a Deus não aconteceu nada com ele. Bom, seguimos aqui com o Rádio Polícia e olha esse caso agora que aconteceu em Indaiatuba. Um assaltante foi baleado pela Guarda Municipal. A equipe do Canil estava patrulhando quando viram um homem suspeito em uma bicicleta. Ele estava com uma touca tampando o rosto, claro, porque sabe que hoje tem câmera de segurança por todo lugar, ainda mais em Indaiatuba, é uma cidade super segura. Quando esse homem viu os guardas, jogou a bicicleta e tentou correr. Diante disso, os GMs correram atrás e, ao chegar perto, viram que ele estava armado e apontou a arma. Ele apontou a arma para os GMs. E diante dessa injustiça de agressão, as guardas reagiram e balearam o assaltante. E fizeram certo, né? O homem ficou ferido e o detalhe é que ele mesmo, ferido, tentou fugir ainda, mas foi contido e algemado. O criminoso foi socorrido e quando estava no hospital da cidade, a Guarda Municipal de Indaiatuba recebeu a informação que o suspeito baleado tinha assaltado um depósito de gás. E assaltado esse depósito de gás à mão armada. A vítima reconheceu, né, o suspeito e olha a importância da Guarda Municipal na rua. E principalmente a Guarda Municipal com arma. Todas as guardas municipais devem ter arma, né? É o tirocínio policial que a gente chama. Os GMs perceberam a situação, eles deram a voz de prisão, o homem armado tentou fugir 2 vezes e agora ele está à disposição da justiça. Bom que o bandido perdeu, não a Guarda Municipal. Outro flagrante da vida real, e daqui a pouco eu vou falar de uma CPI que eu abri lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a CPI da pedofilia que eu abri. Daqui a pouco eu falo sobre esse assunto. Vamos mostrar aqui no SBT um homem de 27 anos que foi preso em flagrante depois de roubar funcionários de uma loja de celular no centro de Americana, na região de Campinas. O criminoso chegou na loja já durante a noite e anunciou o roubo, como vocês podem ver na imagem. Olha só, ele pegou 6 celulares, dinheiro, aliança, corrente de ouro. O assaltante trancou os vendedores dentro do escritório e fugiu. Olha só, que beleza, né? O prejuízo seria mais de R$30 mil. Olha, e deve ter causado nas vítimas, com certeza absoluta, um trauma muito grande. As vítimas conseguiram chamar a polícia militar e logo depois da fuga do bandido. E olha só, a gente tem imagens exclusivas. O que ele não sabia é que estava com um celular que tinha GPS. E o aparelho identificou e localizou o assaltante numa rua próxima. Os PMs fizeram o cerco e localizaram o suspeito em um bar. Ou seja, o cara vai lá assaltar, rouba mais de R$30 mil, vai para um bar. Todos os objetos foram recuperados. Um bandido nem tinha como negar que o crime era dele. E ele foi preso em flagrante. Está agora à disposição da justiça e eu tomara que a justiça seja feita. Porque não só é o assalto, é o terror, é o trauma, é você saber que você é impotente perante os bandidos. É a morte, é ali, é sentir a morte, né? Porque essas pessoas que estavam ali na loja sentiram isso. O assaltante poderia ter matado alguém. Graças a Deus ninguém reagiu. Por isso que eu falo sempre aqui no programa, nunca reaja a um assalto. Deixa roubar. Depois a polícia vai achar, depois a polícia vai se entender de procurar o que você perdeu. Mas nunca tente reagir.
Bom, já na cidade de Araras, uma mulher de 29 anos e as filhas dela de 5 e 1 ano de idade foram resgatadas de um cativeiro pela Guarda e a Polícia Militar. Elas tinham sido raptadas por uma dívida. Por uma dívida. Os policiais receberam informações anônimas e que as vítimas estavam em um bar. E ao chegarem lá, questionaram a proprietária e quando viram a porta semiaberta, encontraram as vítimas. Na delegacia, a mãe das crianças disse que pegou um dinheiro emprestado com o marido da dona do bar e que estava sendo mantida em cativeiro há mais de 24 horas e seria solta só depois de pagar a vítima. A mulher foi parar neste local depois de cair em uma emboscada. Ela tinha recebido um convite para jantar e acabou sendo sequestrada. O valor da dívida não foi divulgado, a dona do bar foi presa e o caso registrado como extorsão mediante a sequestro. Olha, gente, não se pode querer pagar com as próprias mãos a justiça. É algo perigoso e você pode acabar sendo preso. Se alguém te deve um dinheiro, se aconteceu algo com você, faça um boletim de ocorrência, chame a polícia, vá pelo caminho certo. Bom, agora informações de todo o estado de São Paulo no Giro Cidades. Olha só. Oi, Paulo, Giro Cidade de hoje está no ar. Começo falando que a Polícia Civil de Capivari realizou 2 operações na região, uma contra estupro e outra contra materiais armazenados de pornografia infantil. O primeiro caso foi a prisão de um homem de 30 anos que estava então na posse de várias imagens envolvendo a nudez de crianças e adolescentes. A apreensão do material aconteceu em uma fazenda em Capivari. O suspeito também estava com produtos que foram furtados de uma empresa. Já o segundo caso foi a prisão de um homem de 51 anos que é suspeito de estuprar uma criança com 5 anos de idade na cidade de Mombuca. A mãe procurou a DDM depois de encontrar lesões na criança. Segundo a polícia, o suspeito ameaçou a criança se contasse esse abuso para a mãe. Um estojo de calibre 38 com munições também foi apreendido nesta ação. Ele foi preso temporariamente e as investigações continuam pela Polícia Civil. Ontem nós falamos aqui no programa de um caso que aconteceu na cidade de Dois Córregos, relacionado a um homicídio. E temos novidade deste caso. O autor deste crime se apresentou à delegacia da cidade e foi preso depois da expedição de um mandado de prisão temporário. A companheira da vítima é inquilina do suspeito preso, que foi até o local, então, essa inquilina cobrar dívidas de aluguel e pedir, então, a saída do imóvel, devido também a outros débitos, como conta de luz e água. Houve, então, uma discussão e, então, o homem foi esfaqueado, não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor do crime fugiu, mas compareceu depois na delegacia. A investigação continua. Já em Bauru, uma força-tarefa da Polícia Civil resultou na prisão de um homem que é suspeito de estar manipulando bebidas falsificadas na cidade. Vários recipientes de álcool, garrafas, cereais e embalagens de uísque foram encontrados na residência desse suspeito, localizada ali no bairro Jardim Redentor. A Polícia Civil foi até o local cumprir, então, o mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça. Uma outra pessoa que pode estar envolvido nessa falsificação é procurada pela Polícia Civil de Bauru. E seguindo com mais flagrantes da vida real, olha esse caso que aconteceu em Limeira. Câmeras de segurança flagram o exato momento de um homem que invadiu uma igreja evangélica para furtar na cidade.
Tudo pode ser observado quando o bandido se aproxima do local acompanhado de um outro indivíduo. Porém, ele entra sozinho no templo depois de arrombar uma porta de vidro. O bandido se arrasta pelo chão, pega os objetos e foge. Na sequência, a polícia militar chega e consegue localizar o rapaz nas proximidades. Ele estava com um violão, um canhão de luz e uma Bíblia. O detido confessou que realizou este crime para trocar os objetos por drogas. Agora ele está à disposição da justiça. E o Giro Cidade de hoje fica por aqui, voltamos ao estúdio. É com você, Paulo Mansur. Olha, continuamos aqui no nosso programa pelo SBT. Quando assumi meu cargo como deputado estadual, prometi lutar e garantir um futuro para nossa sociedade de bem, principalmente as famílias, principalmente as crianças. Uma das minhas primeiras ações foi protocolar um pedido de abertura de uma CPI contra a pedofilia. É um dos crimes mais nojentos que existe, em que um ser humano abusa sexualmente de uma criança. Nós falamos de diversas ações da polícia em cima desta barbaridade aqui no nosso programa. E quero relembrar um caso recente em que o nosso repórter Bruno Calegari, na região central do estado, fez. Olha só. Agora eu vou trazendo um caso absurdo e chocante de abuso contra crianças. Abuso esse praticado e filmado por dono de um estabelecimento comercial. A Polícia Civil de Brotas apreendeu mais de 23 gigabytes, 68 pastas contendo arquivos de fotos e vídeos com mais de 40 crianças apontadas como vítimas de abuso sexual. A polícia realizou a Operação Doce Amargo, identificou um comerciante de 29 anos apontado a princípio como autor dos crimes. Nós temos aí uma sonora, a fala do delegado, e você acompanha agora. Solicitado o mandado de busca para esse bar, apreendemos alguns dispositivos eletrônicos nos quais localizamos diversos vídeos e imagens de abusos sexuais, muitos deles praticados pelo próprio proprietário do bar, esse pedófilo. Instalado inquérito policial representado pela prisão preventiva, decretada pelo juiz de direito, nós demos cumprimento a esse mandado de prisão. Ele já foi interrogado, confessou essas práticas desses abusos, inclusive vinha mantendo namoro com um menino de 13 anos de idade, e agora estamos no trabalho de identificação do maior número de vítimas possíveis. Segundo informações da própria polícia, e também do delegado, o acusado, ele abusava sexualmente de crianças de 8 até adolescentes de 16 anos. Utilizava de dinheiro e doces para atrair essas crianças, que eram abusadas e molestadas, gravadas essas imagens, todos esses abusos cometidos aí em cima da mesa de bilhar e também do sofá dentro do estabelecimento. Agora ele está preso e à disposição da justiça. E olha, parabéns para o trabalho da polícia nesse caso. Mas como estas investigações deste crime todo do Estado acabam? A gente não vê discussões sobre esses casos de pedofilia. Eu quero abrir esse debate na Lesp. Eu quero abrir esse debate na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir especialistas. A polícia tem estrutura necessária para investigar esses casos de pedofilia. Precisamos divulgar a importância da denúncia e dar apoio a essas vítimas, porque isso é uma rede que se espalha pelo estado de São Paulo. E principalmente eu quero pegar o topo desta cadeia, para a gente achar quem é o grande chefe da pedofilia no estado de São Paulo. E com essa CPI, se ela for aprovada, com certeza vai ser um grande passo para nós. Então eu falo, peça para o seu deputado estadual que você votou para o apoio dessa CPI. Muitos dos casos durante essa CPI, a gente vai ouvir o quê? Especialistas nas áreas de segurança, para falar da rede internacional de pedofilia infantil. E no nosso estado, a gente coíbe este crime, certo? Mas em muitos casos de pedofilia, se tornam casos de exploração sexual infantil.
Vídeos são gravados e vão parar na internet. A gente sabe disso. E a Polícia Federal do nosso estado tem feito esse trabalho. E eu chamarei a própria PF para saber sobre os trabalhos, sobre os casos no interior paulista, por exemplo, na nossa capital de São Paulo, e também do litoral. Eu repassarei esses resultados aos deputados federais para que eles possam tentar mudar a lei sobre a pedofilia no Brasil. Porque lá na área federal eles têm o poder, né? Eu já falei aqui diversas vezes, por exemplo, que eu sou totalmente a favor da castração química, que é algo federal. Eu não consigo mexer nisso, né? Que é algo federal e que já existe em outros países, mas dá pra gente mexer na lei também em outras situações. Essa foi uma das sugestões que o nosso povo me mandou aí nas últimas semanas, de colocar um projeto de lei aqui do nosso estado. E eu estou na LESP para representar você que votou em mim, né? E eu estou aí entrando com esse projeto de CPI, né? Que é uma sugestão do nosso mandato. Bom, Zap da população aí na tela, fala comigo da sua cidade, fala do seu município, fala você aí o seu nome, o que você está achando do nosso programa Voz da População. É 11 96783 6666, Zap da população, é isso aí, gente. E olha, me acessem lá também no Facebook, Instagram, YouTube, Paulo Mansur Oficial. E também tem da Voz da População, tá? Mandem foto, falem com a gente, que a gente vai estar sempre juntinho. E a gente agora vai para um rápido intervalo, bem rapidinho, só para você tomar um cafezinho, uma aguinha, e aí você volta aqui com a gente que tem mais notícias do nosso estado de São Paulo. Não saia daí! Olha, estamos aí de volta no programa A Voz da População. E eu faço um convite para você acompanhar amanhã o nosso programa, porque eu vou falar de um outro projeto que eu implementei na LESP. A CPI não é um projeto. Na CPI, ela na realidade é uma investigação que a gente faz. A gente chama pessoas para darem depoimentos, acaba sendo uma investigação. Mas amanhã eu vou falar de um projeto de lei que eu implementei para o nosso estado de São Paulo, aqui no programa Voz da População, e vou dar detalhes para vocês. Eu espero você aqui amanhã, porque o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço demais pela sua companhia. E quer rever algum momento do programa? Acesse o nosso canal do YouTube, A Voz da População, no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.